Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre liberdade financeira, poder viajar e ter uma vida mais tranquila, perfil de investidor, identificar qual investimento é o melhor para você e curvas de juros, como ganhar dinheiro e evitar pagar juros nas suas contas. Vamos ao vídeo. Lembrando que esse é o segundo vídeo que eu falo sobre esse assunto. Convido você a entrar aqui no canal e se inscrever e assistir o primeiro vídeo. Então, o que é liberdade financeira? A maioria das pessoas costumam questionar ou reclamar das suas rotinas relacionadas ao trabalho, ter que acordar cedo, chegar tarde em casa e um trabalho corrido. Tudo isso porque, de alguma forma, está presa a um emprego, seja por necessidade no presente ou para um futuro. Com a liberdade financeira, a pessoa tem a tranquilidade de fazer coisas que acha necessário ou até mesmo deixar de fazer algo por vontade própria. Imagina você ter condições financeiras de fazer uma viagem e não ter que esperar uma data específica, poder acordar um pouco mais tarde, comprar algo sem a preocupação de que talvez o salário não seja o suficiente para pagar essa conta. Liberdade financeira é isso, entre outras coisas. Poder proporcionar um conforto, segurança e lazer para a sua família. Não se preocupar com a conta do mercado, poder comprar um remédio quando necessário. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Mas não podemos confundir liberdade financeira com gastar dinheiro de qualquer forma. Sabemos que o dinheiro é finito e precisamos ter um excelente controle para que ele não acabe. Temos muitos exemplos de pessoas que ganharam uma herança ou um prêmio e em pouco tempo já tinham gastado tudo. Um ponto importante é que não devemos ser escravos do dinheiro, e sim utilizar ele para gerar mais dinheiro. Dessa forma, garantir uma perpetuidade no negócio e, consequentemente, um conforto financeiro. Como conseguir a liberdade financeira? Bom, primeiro ponto, se possível, evitar fazer grandes dívidas. Geralmente as dívidas estão atreladas a juros. Sendo assim, você vai ter que trabalhar muito mais para quitar as dívidas. Segundo ponto, fazer o dinheiro trabalhar para você. Não pagar juros e sim receber. Você pode fazer isso investindo seu dinheiro. Provavelmente você deve estar imaginando que não tem dinheiro para isso. E é comum as pessoas pensarem dessa forma. Quando falamos sobre investimento, as pessoas imaginam que é necessário muito dinheiro para conseguir investir. De fato, alguns investimentos são dessa forma, mas também temos muitos investimentos que necessitam de um capital bem pequeno para começar a investir. Um bom exemplo disso é a Bolsa de Valores. É possível começar a investir apenas com R$ 10 na Bolsa de Valores. Novamente, você deve estar imaginando: isso não vai mudar a minha vida, mas você deve pensar para o longo prazo. Pensando dessa forma, os juros compostos irão trabalhar ao seu favor. Vamos fazer uma analogia com o financiamento de um imóvel. Você sabe que quando termina de pagar o seu imóvel, o custo total é 2, 3 vezes maior do que o valor do imóvel. Um parênteses. Não estou criticando o financiamento, eu sei que é necessário para a grande maioria. Mas e se fosse ao contrário? Ao invés de pagar juros, você estivesse recebendo? A lógica é a mesma. No início começa pequeno. Com o passar do tempo, o seu retorno se torna maior. Provavelmente você vai alcançar a tão sonhada liberdade financeira. Mesmo que isso não aconteça, mas você vai ter uma renda recorrente que vai facilitar a sua vida. Então não pense que começar com R$ 10 é ruim. Ruim é não começar. Agora vamos falar um pouco sobre perfil de investidor. Não significa que você não pode arriscar um pouco mais no início buscando um ganho maior no futuro, mas você tem que ter a consciência que pode dar errado. Quanto maior a rentabilidade de um investimento, maior é o risco. Infelizmente, a maioria das pessoas buscam os maiores rendimentos, mas não tem essa informação. Maior rentabilidade, maior risco. Quando a cotação de um ativo cai, as pessoas ficam desesperadas, justamente porque não tinha consciência do risco. E se soubesse, não teriam comprado
ou não iriam se assustar com a queda na cotação. Vamos comentar um pouco sobre alguns ativos. Muitas pessoas questionam, dizendo que a poupança não rende nada, e de fato o rendimento é baixo. Geralmente quem deixa o dinheiro na poupança perde para a inflação. Mas o que as pessoas esquecem é que a poupança é um dos ativos mais seguros. Outro ponto, as pessoas que falam que a poupança não rende teriam frieza ao ver uma grande queda no seu dinheiro? Isso acontece com a maioria dos ativos que oferecem uma rentabilidade maior. Poupança é igual baixo risco versus baixo retorno. No geral, bons fundos imobiliários têm um risco moderado, mas também oferecem um retorno moderado. Caso a pessoa optar por uma rentabilidade maior, o risco também vai aumentar. Vocês precisam aprender isso. Quando alguém prometer uma alta rentabilidade e falar que o risco é baixo ou não tem risco, essa pessoa está mentindo, pode ter certeza. Isso também acontece com as ações. Ações que estão pagando altos dividendos podem oferecer um maior risco. Não olhe apenas para o retorno. Estudem o histórico da empresa. Se a empresa paga um bom dividendo recorrentemente, a chance de continuidade é maior. Mas cuidado com dividendos e rendimentos altos que aparecem de uma hora para outra. Então, o que fica de lição? Antes de começar a investir, você precisa estudar sobre o ativo, seja ele renda fixa, fundos imobiliários, ações, imóveis físicos. Só não vale o tigrinho, galera, senão vocês vão se ferrar. Voltando, você precisa estudar os ativos para não entrar em desespero quando a cotação cair e não sair vendendo tudo no prejuízo. E também não entrar em euforia quando a cotação subir e sair achando que você é o super investidor e que vai ficar milionário de um dia para o outro. Vocês precisam controlar suas emoções. E a melhor maneira de fazer isso é entender os ciclos e possíveis riscos e saber se você tem psicológico para aguentar isso. Curvas de juros. De forma geral, todos os investimentos ou dívidas estão atreladas a uma taxa de juros, diretamente ou indiretamente. Quando vamos pensar em investir ou fazer uma dívida, não basta apenas pensar no valor que vamos receber ou pagar no curto prazo. Pessoal, isso é muito importante. Temos que ficar atentos a quais taxas de reajustes esses rendimentos ou dívidas estão atrelados. Muitas pessoas fazem uma dívida de um determinado valor, calculando o quanto vai receber do salário, e depois essa dívida aumenta e a pessoa não tem mais condições de pagar. Pior ainda, deixa atrasar a conta e paga juros. Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa que recebe um salário de R$ 3.000, calcula que por mês está sobrando R$ 600, logo ela pensa em financiar um carro. O reajuste desse valor está atrelado à Selic. No início do financiamento, a taxa estava em 4%. Por vários motivos, a taxa passa de 4% para 8%, ou seja, a taxa dobrou. Logo, a dívida dessa pessoa vai aumentar, mas a renda da pessoa não aumentou na mesma proporção. Como essa pessoa vai pagar essa dívida? Digamos que ela vai fazer o empréstimo ou deixar de pagar a parcela. Além do aumento no valor da conta, essa pessoa agora vai pagar juros ou correr o risco de perder o veículo. Talvez isso poderia ter sido evitado se ela tivesse observado qual a oscilação da taxa de juros em um determinado período. Assim como as nossas contas de energia, água e aluguel são reajustadas periodicamente, a maioria das dívidas também são. Agora vamos imaginar que uma pessoa comprou um fundo de recebíveis imobiliário e que no início esse fundo estava pagando um rendimento elevado, o suficiente para proporcionar a liberdade financeira dessa pessoa. Mas esse rendimento elevado estava atrelado a uma taxa de reajuste elevado e que essa taxa de juros caiu muito. Logo, o rendimento também vai cair. Sendo assim, a pessoa perdeu a sua liberdade financeira ou vai ter que se adaptar com a nova realidade. Isso também poderia ter sido evitado caso a pessoa tivesse feito uma análise
de qual índice de reajuste a renda seria reajustada. Em alguns pontos, o que estou falando até agora parece com o conteúdo do primeiro vídeo, mas decidi entrar em alguns pontos justamente por conta da sua relevância. Aliás, se você não assistiu o primeiro vídeo, eu te convido a entrar aqui no canal e assistir. Aproveita e já se inscreva. Link do primeiro vídeo aqui embaixo na descrição. Se inscrevendo no canal, você vai estar me ajudando a trazer mais conteúdos como esse e levar informações para quem está começando a investir. Gostaria que vocês deixassem nos comentários temas para os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.